Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Dé, boa noite para você e para Carol, boa noite para os ouvintes, foliões e também para quem está nos assistindo nesse carnaval. Oi, Vera, boa noite. Pois é, e nós aqui no Bloco da Notícia, no Dia do Repórter, que somos antes de qualquer coisa, né? Todas nós e todos nós, antes de qualquer coisa, somos repórteres. Já tivemos, inclusive, repórter entrando de dentro de banheiro químico para falar do carnaval. Que fase! Que fase! E a gente aqui, Vera, vai falar de carnaval misturado com política, porque houve muita reação depois do desfile que homenageou o presidente Lula na Sapucaí. Na verdade, essas reações começaram já antes do desfile, né? A gente comentou aqui. O Igor Cardim tem mais detalhes diretamente de Brasília. Oi, Igor. Pois é, Débora, boa noite para a Vera que se junta a nós nesta cobertura do Carnaval, principalmente sobre essa repercussão política do desfile da Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula ontem na Sapucaí, que foi parar na Justiça. O Partido Novo anunciou que vai pedir a inelegibilidade do presidente Lula assim que a candidatura for registrada. A sigla alega abuso de poder político e econômico e também disse que houve propaganda antecipada com recursos públicos. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro também prometeu acionar o TSE contra o PT por ataques pessoais ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos cristãos. Já a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro criticou a representação do marido como um palhaço, o palhaço Bozo, na comissão de frente da escola, em que ele aparece atrás de grades também durante o desfile, e diz que quem foi preso por corrupção foi Luiz Inácio Lula da Silva. E o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, também disse que vai entrar na justiça por preconceito religioso no desfile que homenageou Lula. O governador argumenta que uma ala do desfile, chamada Neoconservadores em Conserva, ridicularizou a fé ao representar evangélicos dentro de latas. Por outro lado, integrantes da base do governo elogiaram bastante o desfile e alfinetaram a oposição. O líder do PT na Câmara, Pedro Czai, destacou que a encenação da subida de Lula na rampa do Planalto, mostrando ali o apoio popular, e postou inclusive o vídeo de um palhaço preso com a legenda "Sem mitos falsos, sem anistia", um trecho do samba enredo da escola. O também petista, ex-ministro e deputado Paulo Pimenta ironizou as críticas ao dizer que a oposição não precisa de recalque, lembrando que Jair Bolsonaro também já foi lembrado num desfile de escola de samba em 2022, mas, no entanto, em um contexto diferente, ao mostrar o ex-presidente se esquivando da vacina contra a Covid e virando um jacaré. O presidente Lula, que já está aqui em Brasília, usou as redes sociais para celebrar o evento. Ele disse que acompanhou o desfile de Acadêmicos de Niterói com honra e alegria e também publicou nas redes sociais 4 fotos ali beijando o pavilhão de todas as escolas que desfilaram nesta primeira noite lá no Rio de Janeiro. Já a primeira-dama Janja, que de última hora desistiu de desfilar no último carro alegórico da escola, sendo substituída pela cantora Fafá de Belém, disse em nota que não desfilou no Sambódromo para evitar perseguição à escola e também ao presidente Lula. Débora, Vera e Carol. Obrigada, Igor, pelas suas informações. A gente vai ainda comentar mais adiante os aspectos políticos desse imbróglio todo, mas para tratar das possíveis infrações à lei eleitoral, estamos recebendo aqui no Viva Voz o advogado Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, que graciosamente nos atende em pleno carnaval, em pleno feriado. Queria começar agradecendo por essa disponibilidade. Doutor Rolo, boa noite. O senhor nos ouve? Vera, não sei se falhou o som, estou ouvindo agora. Boa tarde, bom falar com você e com os amigos da CBN. Vamos lá, estou à disposição. Boa noite. Eu estava primeiro agradecendo ao senhor por topar nos atender em pleno feriado. Muito obrigada.
Vamos lá, estou aqui. É isso, como a política não dá trégua nem para o senhor nem para nós, queria começar ouvindo o senhor sobre o que a gente viu ontem, né, no desfile da Acadêmicos de Niterói. Havia ali um risco de infrações eleitorais serem cometidas, houve inclusive uma série de recomendações por parte do PT, da Advocacia Geral da União, para que certas condutas fossem evitadas, mas eu acho que na hora H todo mundo relaxou um pouco, havia vários ministros na avenida, o presidente, o vice-presidente, a primeira-dama. Queria ouvir do senhor. O senhor acha que se cruzou o sinal ou que eles conseguiram ficar dentro daquilo que o TSE tinha preconizado? Vera, na semana passada a gente tinha acesso à letra do samba enredo, algumas fotos, alguns vídeos dos próprios carros alegóricos lá no barracão. Então, naquele momento, não pareceu existir nada demais. Tanto assim que quando o TSE foi acionado, na semana passada, disse que não havia condições jurídicas de impedir, de proibir o desfile, que seria, na verdade, uma censura prévia e permitir o desfile. E aí deu esses recados que você está relembrando agora. O ministro André Mendonça, a ministra Carmen Lúcia disseram, olha, não é porque tem festa que vai ter fresta para a ilegalidade. Achei essa frase de efeito excelente. E outra frase foi, vamos sair do asfalto e vamos pisar na área movediça, pode ser que não dê muito certo, né? Então agora, depois do desfile, olhando todo o conjunto que foi mostrado na avenida, me parece, e aí eu respondo objetivamente a sua pergunta, que houve um excesso. Há elementos lá que configuram propaganda eleitoral antecipada e talvez, eu estava ouvindo a matéria de Brasília, talvez até algum tipo de abuso, mas isso tem que ser rigorosamente apurado pelo TSE, depois do devido processo legal, depois da ampla defesa e do contraditório, e aí o TSE vai decidir lá na frente. Mas de saída eu acho que houve um exagero ali que configura a propaganda eleitoral antecipada, a gente pode falar desses elementos, Vera. E aqui é Débora falando, muito boa noite ao senhor, obrigada por nos atender, doutor Rolo. E configurando-se, é claro que isso tudo vai depender da avaliação da Justiça, como o senhor já destacou, mas a oposição principalmente vem impetrando ações desde antes do desfile, e isso vai continuar. Quais podem ser as consequências se a Justiça entender que realmente houve uma propaganda eleitoral antecipada? Especificamente sobre propaganda eleitoral antecipada, oi Débora, boa noite para você também. A lei é muito clara, tem que olhar lá no artigo 36A da Lei das Eleições, que é 9.504/97, diz que quem descumprir esse artigo vai pagar multa. Que valor de multa? Mínimo R$5.000, máximo R$25.000 ou o valor equivalente da propaganda. Então, e eu já vi algum partido, alguém reclamando, que se for considerado todo o desfile como propaganda antecipada, aí o valor é de todo o desfile. Eu não sei se custou 3, 4, 5 milhões, mas é multa, é dinheiro. Se houver essa condenação, dá para fazer uma vaquinha e paga, porque eu não gosto do raciocínio, Débora, a gente paga a multa, mas do outro lado a gente sai vitorioso na eleição. Eu não gosto. Ilegalidade é ilegalidade, tem que haver punição. Mas a sua pergunta foi sobre propaganda eleitoral antecipada, é isso que diz a lei. Doutor Rolo, agora a Carolina falando, a gente está falando aqui de propaganda eleitoral antecipada que tem uma punição financeira. O senhor vê elementos para algum tipo de punição por outro item, que é o abuso de poder econômico e que poderia ter punições mais severas? Eu acho que existem elementos, Carol, boa noite para você também, eu acho que existem elementos que permitem começar o processo e aí ao longo do processo juntar provas, juntar fortes elementos de convicção no sentido do abuso. Por que eu falo que não dá para falar isso agora? Precisa ver a gravidade, precisa ver quadro a quadro, desfile, até a televisão tomou cuidado, eu vi muitas imagens abertas, eu vi muitas imagens aéreas, a televisão também tomou cuidado para não dar uma ênfase, eu vi o Lula lá embaixo na pista 10 segundos, 20 segundos, depois ele postou hoje, a matéria já falou isso de Brasília, 4 fotos de 4 escolas, ou seja, um tratamento isonômico, ele ficou lá olhando todos os desfiles, não foi só um desfile que interessava
passava para ele. Então, esses elementos têm que ser analisados no bojo de uma ação. Então, eu acho que existem elementos para começar a ação e lá na frente a gente vê o que o TSE vai decidir. Doutor Rolo, a gente viu também a grande afluência de políticos ao camarote da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é de um aliado do presidente Lula. E lá dentro estavam cantando o hino, o deputado Lindbergh até postou essas imagens, todos cantando o samba enredo da escola, que tem um refrão que é alusivo a um jingle de campanha de 1989, e fazendo a letra L com as mãos, ali num clima que parecia um pouco de palanque eleitoral. O uso do camarote da prefeitura para esse fim configura algum abuso de poder econômico ou político? Vera, tudo junto. Eu me lembro que a AGU, que o próprio Palácio do Planalto recomendou, orientou que aquelas pessoas que foram ao camarote não utilizassem recursos públicos, né, passagem, jatinhos, que eles como autoridades públicas teriam direito. Então, também nessa ação tudo isso vai ser investigado, tudo isso vai ser averiguado. Mas vamos lembrar, carnaval é festa e as pessoas foram lá para, de alguma maneira, festejar a homenagem para o Lula. Então, esse conjunto, e você lembrou bem, porque uma coisa que me chamou a atenção foi esse refrão sendo repetido. Quando eu li o samba enredo da semana passada, Vera, eu tinha ideia, por isso que o TSE agiu certo, falou, vamos esperar acontecer. E aí ontem, quando eu assisti o desfile, esse refrão foi cantado e reproduzido, acho que dezenas de vezes ao longo dos 79 minutos de duração do desfile. E eu achei que, de repente, podia ser a confusão entre uma manifestação do partido, né, um comício, verdadeiro comício, e um desfile. Então, isso precisa ficar muito bem separado na ação judicial. Mas se juntar tudo, é capaz, inclusive isso que você mencionou, essa afluência de pessoas lá no camarote, em que circunstâncias elas foram, como elas chegaram, juntando tudo isso, é possível chegar nesse extremo do abuso. E aí, esqueci de responder a pergunta anterior, acho que foi da Carol. O abuso, a punição é muito mais severa, porque o abuso fala em cassação do registro, que vai ter lá na frente, ainda não tem nem candidato, né? Possível cassação de registro, possível cassação do diploma e inelegibilidade. Então, nós não estamos falando só de dinheiro de multa, não. Estamos falando de alguma coisa muito pior do que isso. Mas essa batata quente agora está na mão do TSE. Eu vi comparações com o desfile de 7 de setembro do Bolsonaro, vi comparações com a reunião dos embaixadores do Bolsonaro. Lógico que o período era diferente. Lá foi muito mais próximo da eleição, se eu não me engano, no mês de setembro. Aliás, 7 de setembro, não é? Aqui, a gente está em fevereiro. Então, tirando essas mudanças de data, o TSE tem que aplicar a lei da mesma maneira para todo mundo. Vamos aguardar. Ia perguntar exatamente isso, doutor Rolo, sobre essa distância temporal, porque nós estamos a 8 meses das eleições, né? E há também uma divergência de entendimento entre especialistas da área. O senhor acha que esse período, esse prazo de 8 meses pode afetar o entendimento jurídico? Porque, obviamente, a oposição vai bater nessa tecla de abuso de poder político e econômico, que é o que traria aí a maior punição, né? Débora, eu acho que pode ajudar essa distância maior do tempo de 8 meses, eu acho que pode ajudar. E lógico, é evidente que existem opiniões, aqui eu estou dando a minha opinião, aquilo que eu estudo, aquilo que eu entendo, outras pessoas, outros profissionais pensam diferente, e é por isso que eu repito, a batata quente está na mão do TSE, lá eles não têm como fugir, são 7 votos, 7 juízes, e eles vão ter que decidir quem fez certo, quem fez errado e aplicar as punições. No caso da multa, né, digamos que se configure ali algum tipo de propaganda eleitoral antecipada e que haja aplicação de uma multa, ela recai sobre o pré-candidato, no caso o presidente Lula, ou sobre a escola de samba, ou sobre o partido? Isso fica claro na lei eleitoral, doutor Rolo? Não, Vera, não fica claro, isso vai recair sobre as pessoas que forem, entre aspas, réis na ação judicial. Se a ação for proposta contra todos eles, contra o Lula, contra a escola de samba, contra o PT, aí a multa vai ser dividida. Se for contra um só,
aí é só essa pessoa, a agremiação é que tem que pagar. O normal é que seja contra todo mundo, porque as responsabilidades podem ser divididas. Eu vi, Vera, um outro comentário nas redes sociais. Ah, mas o Lula não escreveu samba, o Lula não escolheu o enredo, o Lula... É verdade, ele não agiu diretamente, mas a lei eleitoral, a jurisprudência, pune também aqueles que são beneficiários. E ele foi lá, ao ir, de alguma maneira, ele consentiu com a homenagem. Né? Uhum. Chancela de alguma maneira, referenda, né? E se beneficia, porque foi visto pelo público lá, né? Nesse caso, o fato da primeira-dama não ter desfilado atenua um pouco a situação? Sim, também ajudou, porque aí ela não atraiu nenhum tipo de reportagem, nenhum tipo de microfone lá na cara e de repente fala alguma coisa que não deve. Então eu acho que foi saudável. Me parece, inclusive, que isso já é uma repercussão de todas as orientações que foram dadas. Eu vi uma nota do partido agora há pouco dizendo, olha, todas as recomendações e instruções foram dadas, ninguém descumpriu a lei. Então me parece que está dentro dessas orientações, ajudou bastante ela não chamar e não atrair atenção. Mesmo ela não ocupando nenhuma posição política oficial, ela atrai, não é? Sim, exatamente. Muito obrigada pelo didatismo, pela objetividade, porque essa é uma questão que ainda vai render bastante, doutor Alberto. A gente conta aí com a sua expertise para futuras conversas. Até logo. Obrigado, Vera, Débora, Carol, estou sempre à disposição. Um abraço, bom trabalho. Obrigada, doutor Rolo, até. Bom, Vera, é uma situação, mesmo há 8 meses da eleição, é uma situação que a batata tá quente no colo do governo, né, no colo do Planalto. E uma situação já conhecida, porque quando a escola decidiu fazer essa homenagem, provavelmente o presidente Lula foi informado sobre isso. Esse samba enredo, o conteúdo, a letra, ela já é conhecida pela escola, porque tem ensaio, né? Todo mundo já sabia o que tinha nessa letra e como é que o desfile se daria. O governo, me parece, começou a tomar precauções só nas últimas semanas, quando o assunto começou a ser debatido e que as ações começaram a surgir, né? A oposição impetrando ações contra a escola e contra essa homenagem. O governo não precificou isso? Ações essas que não foram de maneira nenhuma seguidas. Sim, porque uma das orientações era que nenhum ministro pusesse os pés na Sapucaí. E estava cheio de ministro lá. Fizeram o contrário, fizeram questão de ir para mostrar para o Lula, olha, chefe, a gente está aqui, estamos junto, acho que numa tentativa de mostrar lealdade já tentar assegurar uma vaga num eventual ministério reeleitoral. Então, as precauções ditadas tanto pela AGU quanto pelo PT foram solenemente ignoradas. Com exceção dessa coisa de a Janja não ter desfilado, e mesmo assim foi uma decisão de última hora, porque até o final ela estava disposta a desfilar no último carro, o resto foi solenemente ignorado. E eu fico me perguntando, né, qual é o ganho político que justifique você correr um risco dessa magnitude que a gente estava ouvindo o doutor Rolo falar. Risco de uma multa pesada, risco até de inelegibilidade, etc., de cassação de registro de candidatura lá na frente. Eu vejo zero ganho político nisso. Quem já é lulista vai no máximo lembrar o refrão do jingle de 89, com um certo saudosismo e exaltar o candidato que já gosta, coisa que você não precisa do carnaval e de um desfile para isso. Para quem não é lulista, o resultado é de ter ainda mais certeza do seu não lulismo, porque a pessoa acha isso um abuso, ela se sente aviltada de ver uma coisa de conteúdo de proselitismo político evidente numa festa. E para quem está em dúvida, né, aquele que é o eleitor ali, core, que o Lula tende a atrair, aquele que votou nele em 2022, lhe deu uma vitória apertada, mas está insatisfeito com o seu governo, eu acho que esse tende a ficar mais insatisfeito, porque ele fica com a impressão de que o governo está ali todo apostando as fichas em publicidade, em propaganda e não nas coisas que ele considera
que são necessárias e nas quais o governo é mal avaliado. Então, não vejo ganho absolutamente nenhum. Eu acho que se o Lula tivesse adotado uma postura de maior comedimento em relação a esse ato, falar, olha, agradeço a escola, muito obrigado, mas estou aqui tocando a minha viagem, estou aqui tocando outras coisas, vou ficar em Brasília, ou vou ficar na Restinga ali descansando, ou vou acompanhar o carnaval de outros lugares do Brasil, ele teria mais chance de ganhar pontos junto a esse eleitor que não é lulista, não é petista, está cansado da polarização, eventualmente votou no Lula contra o Bolsonaro, mas agora está insatisfeito com o seu governo. Eu acho que uma postura de maior comedimento teria ganhos político-eleitorais maiores e marcaria uma diferença em relação ao Bolsonaro e a esses eventos que o Dr. Rolo lembrou, 7 de setembro, discurso dos embaixadores, etc. Então ele perdeu uma chance de se mostrar ali um estadista mais cioso da separação entre governo e palanque e que não surfa numa festa popular como é o Carnaval para tentar obter algum dividendo político. Acho que fizeram um cálculo errado, a meu ver. Vera e Débora, deixa eu registrar a nota do Departamento Jurídico do Partido dos Trabalhadores. Eles divulgaram uma nota, tem alguns tópicos aqui, vou dar uma resumida, mas diz o seguinte: o Partido dos Trabalhadores esclarece, diante dos questionamentos, que o enredo apresentado é manifestação típica da liberdade de expressão artística e cultural, assegurada pela Constituição, que a jurisprudência do STF e do TSE é firme no sentido de que manifestações políticas e culturais espontâneas de artistas constituem exercício legítimo da liberdade de expressão, inclusive em contextos eleitorais. E aí cita também a Lei das Eleições, artigo 36A, dizendo que não configura propaganda eleitoral antecipada a mera exaltação de qualidades pessoais de agente político, sobretudo quando realizada por terceiros e sem pedido explícito de voto. E aí diz a nota que o TSE analisou as medidas apresentadas sobre o tema indeferindo as liminares e que, portanto, qualquer discussão sobre inelegibilidade relacionada a esse episódio não tem fundamento jurídico. E aí o PT conclui dizendo que atua em estrita observância à legislação eleitoral, que orientou previamente seus filiados e apoiadores quanto às regras aplicáveis ao período da pré-campanha e reitera também seu respeito às instituições e à justiça eleitoral. Sentiu também essa grande repercussão aí nos últimos dias, né, Vera? Maravilhoso que até a carta que eles evocam é a mesma do bolsonarismo, né? Tudo cai na conta da liberdade de expressão. Liberdade de expressão justifica tudo e essa coisa, não temos nada com isso, quando é o que a Débora falou, o enredo é largamente conhecido, as orientações estavam lá para ser cumpridas ou ignoradas e todo mundo preferiu ignorar. O PT tinha uma orientação explícita para que não fosse postado conteúdo disso nas redes sociais dos petistas e eles, o que mais fizeram foi postar. Então, eu acho que pode haver consequência, sim, principalmente porque o TSE não vai querer ficar como aquele tribunal que age com 2 pesos e 2 medidas, um rigor enorme quando as questões atingem o outro lado e uma leniência em relação a Lula e ao PT. Eu acho que alguma consequência. Claro, eu não acho que o presidente vai ser cassado e nem ficar inelegível, não acredito nisso. Mas eu acredito que a aplicação de uma multa é um desfecho mais que possível, até mesmo provável nesse caso. Vera, rapidamente, porque a gente já está aqui em cima do laço, mas o presidente Lula esteve no Rio, Salvador e no Recife para acompanhar a folia ali com os seus aliados políticos. Essa maratona, você acha que faz parte também de uma tentativa de mostrar um homem de 80 anos com disposição? Bingo! Escrevi isso na minha coluna que vai sair na quarta-feira e que eu já enviei hoje no esquema do plantão, Débora, exatamente. Ele está sendo fustigado pela sua idade. O Flávio Bolsonaro, na semana passada mesmo, o comparou a um Opala velho, não sei o que e tal. Então, essa tentativa de mostrar vigor é evidente. Até a cena do Carnaval de Salvador me chamou a atenção porque ele fez questão de ficar pulando ali na sacada do camarote do Gilberto Gil, pulando até meio fora do ritmo, mais rápido que o ritmo da música. Então tem sim, está em curso
essa tentativa de mostrar esse vigor, sim. Eu tô à base do relaxante muscular desde o pré-carnaval. Bora então para os nossos compromissos. Daqui a pouquinho tem mais Viva a Voz. Viva a Voz de volta e a gente continua falando sobre o presidente Lula, mais especificamente sobre uma viagem que o presidente Lula vai fazer para a Índia e para a Coreia do Sul agora nos próximos dias para cumprir um roteiro que, segundo interlocutores do governo, integra um esforço para reduzir a dependência da China como principal mercado de destino de produtos brasileiros. Então, a intenção é ampliar o leque de parceiros estratégicos do Brasil num momento de reorganização geopolítica e disputas comerciais acirradas, principalmente, né, Vera, a partir do tarifaço aplicado por Donald Trump, as idas e vindas sobre este tema, sobre tarifas que os Estados Unidos têm aplicado a praticamente o mundo todo. E entre os temas que devem ser tratados pela comitiva brasileira estão a regulação da inteligência artificial e a exploração também de minérios críticos. Bom, qual a sua avaliação sobre essa viagem, sobre a busca que o governo brasileiro vai fazer e principalmente sobre o que é possível colher na Índia e na Coreia do Sul? É uma viagem que tem o objetivo de reduzir a dependência que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos, Débora. Então, ela vem realmente ali na sequência das outras medidas que o Brasil tomou pós-tarifaço para reduzir essa dependência excessiva. Então, o presidente deverá tentar, nos dois países, tanto na Índia quanto na Coreia, selar parcerias aí na área de tecnologia, na área de exploração de terras raras e minerais críticos e em outros temas que nos permitiriam diversificar nossa pauta de exportações, ampliar o comércio com esses dois países que são estratégicos. A Índia é um dos principais mercados consumidores do mundo e é muito forte em algumas áreas ligadas à tecnologia, né, toda a coisa dos data centers, etc., e também na produção de fármacos. Então, o Brasil tem interesses a explorar ali nessa viagem com a Índia. Em relação à Coreia, nos países que crescem muito e que vêm se desenvolvendo ao longo dos últimos anos e também permite parcerias na área de desenvolvimento tecnológico. Então, para o Brasil, é uma agenda que interessa, essa da viagem. O presidente deverá se encontrar com o presidente da França, Emmanuel Macron, que participa da cúpula de inteligência artificial lá na Índia, para a qual o Lula está indo. Então, também pode haver, em paralelo, conversas com a União Europeia, ainda no bojo do acordo, das dificuldades de implementar um acordo entre os dois blocos comerciais, né, entre a União Europeia e o Mercosul, e para discutir também questões de defesa, questões estratégicas, geopolíticas, no momento em que a gente sabe que o Donald Trump continua ameaçando a questão da Groenlândia, etc. Essa não vai ser a única viagem internacional que o presidente vai ter, algumas inclusive durante o período da campanha eleitoral. Então, ele vai à Alemanha em abril, para a Feira de Hannover. Em junho, ele vai à reunião do G7 na França. Em agosto, ele volta à Índia para a cúpula do BRICS, em Nova Delhi. Em setembro, ele vai para a Assembleia Geral da ONU, mesmo estando no momento de auge da campanha. Vai tentar fazer também nesse palco da ONU um palanque internacional durante o período eleitoral. Então, não é que a campanha tenha cessado os compromissos internacionais do Lula. Pelo contrário, ele tem uma agenda bastante intensa ainda de viagens nesse ano. Ô Vera, umas 2 semanas atrás o Lula conversou com o Donald Trump por telefone e disse que iria aos Estados Unidos em março. Não sei se vai rolar, mas parece uma combinação meio de carioca, né? A gente vai se falando, porque é nada de concreto, né? Essas coisas do Trump muito voluntarista, encontra do lado de cá um presidente que também gosta de um certo improviso, então fica essa coisa meio de carioca mesmo. Carol, não está ainda agendada essa reunião, não está confirmada oficialmente,
Mas eu acho que ela pode sim acontecer. As outras vezes em que eles falaram, a gente vai se falando, acabou rolando um encontro efetivamente, diferentemente do que a maioria dos cariocas faz, que nunca consegue se encontrar exatamente. Briga da oposição, hein? Eles, no caso, se encontraram de verdade e se falaram mais vezes do que se imaginava, inclusive. Mas é uma reunião que precisa ser trabalhada com toda a cautela, com todo o cuidado, porque o Trump está numa escalada ali anti-imigração, numa escalada em relação à Venezuela, a essa questão da Groenlândia. Tem o Epstein Files, que também ganhou muita complexidade desde a vez que eles se falaram, toda a atuação do governo americano para abafar esse caso ou para tentar dividir o foco das atenções, divulgando coisas sobre as vítimas, em vez de divulgar sobre os abusadores. Então tem muita casca de banana em todas as áreas possíveis. Um encontro com Donald Trump hoje tem interesses, claro, para o Brasil. Os Estados Unidos continuam sendo nosso principal parceiro comercial. Desembaraçar toda a questão comercial com os Estados Unidos é do nosso maior interesse, mas é uma viagem para a qual não dá para ir na base da cariocada e só marcar uma praia. Tem que ser algo muito certinho, muito coreografado, muito brifado, muito assessorado para que tenha um bom resultado. É isso, a gente faz mais um intervalo e daqui a pouquinho tem mais Viva Voz. Estamos de volta aqui com o ponto final. Débora e Vera, deixa eu registrar aqui uma outra informação para a gente comentar e analisar. Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro tinha dado uma entrevista falando sobre os rumos da família, rumos políticos, né? E tinha cravado que a Michele Bolsonaro seria candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Bom, Michele Bolsonaro fez um post nas redes sociais, evitando cravar seu futuro político. Disse que a prioridade permanece sendo o marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Disse que recebe com carinho as manifestações do povo brasiliense para que ela seja candidata pelo DF, mas evitou confirmar essa intenção de se candidatar. Ela postou o seguinte, abre aspas, como tudo na minha vida, meu futuro político eu entrego nas mãos de Deus, digo novamente, com o coração em paz. A minha prioridade é e sempre será o meu marido e as minhas filhas, fecha aspas. Não é a primeira vez que a Michele tem rusgas, né, ou entra em rota de colisão com os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Vera? Como é que a gente pode interpretar esse movimento? O Flávio tentando dizer que a Michele vai ser candidata e a Michele parece reticente, pelo menos em confirmar por enquanto. Ela parece bastante incomodada com uma coisa que realmente é bem complicada, que é o fato de que, quando ela fala por ela, eles procuram dizer que a palavra dela não vale nada, que quem decide é o Jair Bolsonaro. Foi assim, naquela questão do Ceará, eles entraram de sola nela quando ela criticou uma aliança que, de fato, era muito esquisita com o Ciro Gomes. Aí, depois, quando interessa tê-la como uma puxadora de votos, as pesquisas mostram que ela tem um capital eleitoral importante pelo fato de ser evangélica, de ter um trabalho nessa área aí ligada a religiões evangélicas, etc. E tal. Aí nessa hora interessa falarem, olha, a Michele vai ser candidata, usando-a como um produto na vitrine do bolsonarismo. Então, ela parece incomodada com isso e querendo ter um protagonismo em relação às próprias decisões, e vai deixar para que esse anúncio, caso ela seja candidata mesmo, venha dela. Mas essa autonomia, né, dentro do bolsonarismo vai só até a página 2, porque a gente sabe que, de fato, quem tem os desígnios da família nas mãos e determina o que cada um vai fazer é o Jair Bolsonaro. Ele fez isso com o Carlos Bolsonaro lá atrás, quando ele era menor de idade, teve de se emancipar para ser candidato a vereador, ainda aos 16, 17 anos, para vencer a própria mãe, que tinha se separado do Bolsonaro e estava tendo a ousadia de achar que tinha um mandato só dela. Vejam só que absurdo. E aí o Carlos foi candidato num lugar para vencer a mãe, o que de fato aconteceu. Então a gente tem aí uma autonomia que não é total, e que se o Bolsonaro falar, Michele, eu preciso que você seja candidata
no DF, ela vai ser candidata, mas ela não quer que isso seja um anúncio feito pelo Flávio Bolsonaro. Ainda nesse meandro aí da candidatura do Flávio Bolsonaro, a gente deve ter, tão logo acabe o Carnaval, um encontro entre o Tarcísio de Freitas e o Flávio Bolsonaro para mais um anúncio de apoio à candidatura do Flávio por parte do governador de São Paulo. Deve participar também o coordenador da campanha do Flávio, o senador Rogério Marinho. Isso pode acontecer tanto nesse finzinho de semana pós-Carnaval, quanto no início da semana que vem, meninas. A gente volta a Brasília. Samantha Klein tem informações ao vivo sobre a reação do Congresso a que eles consideram uma tentativa de blindagem do STF. Oi, Samantha. Oi, Débora, Vera, Carol, boa noite para vocês, aos ouvintes. De fato, os deputados e senadores da oposição estão prometendo essa reação, seja com incentivar aí mais pedidos de impeachment, fortalecer aí pressão contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas também buscar até a Procuradoria-Geral da República, segundo o líder da oposição, Cabo Gilberto. Ele é líder da oposição na Câmara dos Deputados. O senador Esperidião Amin, que é integrante daquele grupo dentro da CAI, aquele grupo que está investigando o caso Master no Senado, também fala em colocar este tema ao pé aí dos outros colegas e bater nesta tecla. Lembrando que essa revelação de que a Receita Federal está fazendo um rastreamento em todos os sistemas da eventual quebra de sigilo dos dados fiscais dos ministros e também de seus familiares foi revelado pela Folha de São Paulo. E segundo essa reportagem, inclusive, esses materiais já estão sendo enviados de forma paulatina para o STF, ou mais propriamente dito, falando para o relator Alexandre de Moraes. Lembrando que esse pedido de Moraes foi feito no âmbito do inquérito das fake news, aquele inquérito que já tem aí 7 anos, desde 2019, está ativo, e essa é uma das grandes críticas destes parlamentares. Segundo eles, é um inquérito ilegal que segue ativo e tendo aí esses resultados, porque o que eles dizem na prática é que o ministro Alexandre de Moraes quer blindar os ministros depois das novas revelações, em especial as últimas relacionadas ao ministro Dias Toffoli e suas relações com a Maridit Participações S.A. e o Resort Taiaiá. Lembrando que parte foi comprada aí por Fabiano Zete, o pastor que é cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro. Com vocês. Obrigada, Samantha, pelas informações. E aí, Vera, Alexandre de Moraes também está com o nome na boca de Matilde, né? Como se diz aí no Rio de Janeiro, em relação ao caso Master. Não é a primeira vez que o Supremo se queixa de acesso ilegal aos dados de ministros e familiares, né? Lá atrás, na época da Lava Jato, houve uma grande reclamação por parte do ministro Toffoli, ministro Gilmar, de que a Lava Jato teria acessado via Receita, né, porque havia uma força-tarefa na ocasião, dados deles de forma ilegal, de forma irregular. Isso até resultou numa série de mudanças em relação a protocolos do COAF, de outros órgãos. Agora o ministro Alexandre de Moraes faz essa nova determinação no âmbito desse inquérito que, de fato, vai capaz de completar o quê? Vai chegar a uma década? Quanto tempo vai durar esse inquérito? É um inquérito que está aberto desde 2019. Não tem razoabilidade nenhuma que esse inquérito siga ali como uma ferramenta à mão do ministro Alexandre de Moraes para ser usado em diferentes assuntos a partir da conveniência do próprio Supremo. Então, ele nasceu questionado pelo Ministério Público, a procuradora-geral na época era a doutora Raquel Dodge, fez uma série de questionamentos, o Supremo supostamente saneou o inquérito, dando mais transparência a ele, mas desde então ele é que nem um vírus que vai sofrendo mutações. Ele já sofreu N mutações de escopo, de nome,
e, no entanto, segue aberto e segue cabendo mais coisa dentro dele. Não é razoável. Me parece que faz sentido que o Congresso questione a duração desse inquérito, sua permanência com o ministro Alexandre de Moraes como relator. E ele não pode ser um super trunfo que vale para tudo, um elixir para todos os males, uma chave universal. Não é possível que alguém considere que isso está dentro do que o nosso sistema constitucional prevê. Muito bem. Viva a Voz de segunda-feira de carnaval concluído com sucesso. Quem disse que não tem assunto? Tem, e muito. Pois é. Amanhã estaremos de volta aqui. Vera Magalhães. Amanhã tem apuração, é isso? Tem apuração em São Paulo? Tem apuração em São Paulo, mas você não vai fugir, não. Não vai pegar o nosso horário. Não é isso. Só queria saber se estamos confirmadas no mesmo horário. Confirmadas. Vera vai comentar o carnaval, tá, Vera? Contamos com a sua participação. Não, aí é só o Leonardo Dai. Deixa pro Leonardo Dai que não tem competição para ele, não. O ponto final vai começar um pouquinho mais tarde, ou logo depois da apuração do Grupo Especial de São Paulo, provavelmente já no Viva a Voz. Então te esperamos então, tá amanhã. Bom. Um beijo. Tô combinado. Um beijo, meninas. Beijo, Tchau, tchau. Vera.